E aí, galera da segunda série, como é que vocês estão? Vim fazer essa super revisão aqui. Valeu, vocês querem? Não. Urbanização é a nossa matéria do segundo ano. Urbanização é um processo pelo qual as pessoas do campo elas vão para dentro das cidades, inchando a cidade, crescendo, ficando maior em termos de população, ok? Urbanização não é aquilo que você pensa não. Muitos adultos da vida de vocês eles pensam que urbanização são os prédios, são as casas, é a rodovia, BR. Não, urbanização tem a ver com pessoas, né? Fluxo de pessoas. Então é quando as pessoas saem do campo e vão para a cidade. É claro. Uma das consequências do processo de urbanização são as favelizações, né? É geração de favelas, né? Favela, né? Todo canto tem favela. No Brasil temos a maior favela do mundo, favela da Rocinha. É a maior favela do mundo. Que doideira, né não? Geralmente esse processo de favelização, ele ocorre devido à falta de políticas públicas. Sabe o que é políticas públicas? É quando você cria, vamos dizer assim, leis, coisas para beneficiar as pessoas, né? O público. Como, por exemplo, lei, por exemplo, de moradia, lei de facilidade para ter terreno, saneamento, um tipo de urbanização para as pessoas andarem de bicicleta, um canto para pedestres, sabe? São coisas criadas para a urbanização, coisas criadas para o público, são serviços públicos. Então, um dos processos da favelização é os serviços públicos e o crescimento desordenado. Sim, as cidades crescendo rapidamente, desordenadamente, então elas acabam criando favelas. As pessoas que vêm do campo, as pessoas que vêm de outros locais, imigrantes para a região, tem onde morar? Todo mundo tem? Tem não. Então vão morar na margem. Eles vão ser marginais. Agora esse marginal que você está pensando não. É verdade, mas... Marginal é quem mora à margem, né? Então geralmente as favelas elas são à margem da sociedade. Professor, tem como o governo acabar com as favelas do Brasil, do mundo? Não tem. É uma coisa quase que humana, né? Ter a questão das favelas. O crescimento das cidades, né? Tem também algumas coisas positivas e coisas negativas. As cidades, como nós aprendemos, elas têm um significado, né? Por exemplo, a cidade de Aracati, ela tem uma função dela. Qual a função dela? Ser uma cidade histórica, ser uma cidade religiosa, ser uma cidade turística, né? Por exemplo, Guaramiranga, ela tem uma função dela. Qual é a função de Guaramiranga? Não tô lembrado, não. É uma cidade turística, né? Então, todas as cidades do Brasil, elas têm um significado. Diferente, por exemplo, das cidades de outros países, lá nos Estados Unidos, você tem 300 pessoas, juntou 300 pessoas do canto, já é uma cidade, né? Não sei como vai ser o nome, mas não sei qual vai ser a função, mas já tem uma cidade. Aqui no Brasil, para você ter uma cidade, é preciso ter uma prefeitura. Ter uma prefeitura, você já pode fundar uma cidade, ok? Os problemas do crescimento das cidades, principalmente, são a saúde pública, né? Doenças e violência, né? Como o tio falou, quanto maior a cidade, mais violenta, mais doenças e a saúde pública é mais precária. Perceba, interior, quantas pessoas tem numa UPA, agora vai em Fortaleza para tu ver, você pensa que tem uma reunião lá, tanta gente lá. Um dos fenômenos da urbanização é a conurbação, não é isso que você está pensando não. A conurbação é quando duas cidades, elas crescem, elas vão se desenvolvendo, empresas, casas, cidades, bairros, resorts, hotéis, vilas, condomínios e tudo, vão se juntando, de repente elas se juntam. Aí o nome disso se chama conurbação. Não é um problema, né? Porque na verdade é até uma vantagem, porque quando você tem cidades que são conurbadas, você oferece serviços na cidade principal, na maior, oferece serviços para cidades menores. Por isso, né, um exemplo, Fortaleza, conurbada com Messejana, Eusébio, Caucaia. Quando tem algum investimento em Fortaleza, essas cidades circunvizinhas, elas também recebem esses investimentos. Por isso que os repórteres gostam de dizer assim, na região metropolitana de Fortaleza, aí quando você vê eles dizendo isso, região metropolitana, significa que as suas regiões estão coladas, são juntas, né, com Fortaleza. Olha aí, como é bom conhecimento. Agora eu entendi! Ainda falando em cidades, temos que entender uma hierarquia que tem nas cidades, né? Temos cidades globais, cidades regionais,
Metrópolis, existem várias categorias. Vamos entender, cidade global. Uma cidade global, o próprio nome já diz, né? É uma cidade que ela tem influência econômica no mundo todo, né? Por exemplo, São Paulo, né? Outra, Tóquio, no Japão, Nova York, Estados Unidos. São exemplos de cidades globais, né? Que elas têm influência econômica, influência financeira, elas têm multinacionais, têm transnacionais, empresas grandes, né? Elas são situadas nessas cidades. Elas têm um fluxo financeiro muito grande, elas têm pontes aéreas delas para qualquer lugar do mundo. Isso é uma característica social global. Tem 15 milhões de habitantes, geralmente, nessas cidades, né? Essas são as características de uma cidade global. Onde é que deu certo o comunismo? Metrópolis. Metrópolis é um termo que é utilizado para cidades. Quando uma cidade ela atinge assim 1 milhão de habitantes, ela tem um fluxo de mercadorias e serviços muito grande, muito grande. Ela atende muita a demanda das cidades da região. E um grande índice de consumo, né? Pessoas saem de suas cidades só para comprar coisas, né? Aumentar o consumismo nessas cidades. Exemplo, Fortaleza aqui no Nordeste, outra também, Recife também aqui no Nordeste. As duas grandes capitais aqui do Nordeste, elas são consideradas metrópoles, né, galera, nessa região da gente do Nordeste. Um dos problemas da urbanização é o déficit habitacional, ou seja, déficit, está faltando, né, habitações. As cidades elas não conseguem se organizar bem, ou então ela não consegue se organizar, então não tem casas, não tem espaço para todo mundo, então geralmente as pessoas vão morar em locais mais distantes, formando assim o que o pessoal chama de marginal. Segregação socioespacial, né? Falou sobre isso, né? O que é uma segregação socioespacial? É quando você tem um certo preconceito com o local onde as pessoas moram. Segregação, separação, socioespacial, sócio vem de sociedade, espacial vem de local, espaço, separação do espaço. Uma das maiores segregações espaciais acontece quando você mora, por exemplo, numa cidade, tem uma galera que você conhece, estuda com você ou não, ou trabalha e mora numa favela, ou mora num bairro bem perigoso. É isso que você está pensando. É isso que você está pensando. Mora num bairro bem perigoso. Aí, vixe, tu mora ali e tal. Pronto. Essa separação, né? Espacial, de onde você mora, que é onde é mais perigoso, onde não é, você julga o outro por onde ele mora. Um outro problema também da urbanização é a questão da pobreza e moradia, né? Moradia sempre tem a ver com essa coisa. Geralmente, um problema da urbanização é a questão da pobreza. Tem pobreza, olha, regra, tem pobreza em todo canto, né? Professor, tem pobreza em Dubai? Tem pobreza em Dubai. Tem pobreza na Dinamarca, na Inglaterra, países desenvolvidos, Espanha, sim, todos os países, por mais desenvolvidos que sejam, eles têm problemas com a pobreza e a questão de moradia. Sempre vai ter. Cadê seus estudos? Você é maluco, é? Lembre-se, regrinha de geografia. Para ter uma pessoa rica, tem que ter centenas de pessoas pobres. É isso aí. Não, nada a ver, irmão. Valeu, galera, essa foi a nossa super revisão, espero que vocês tenham gostado, faça boa prova, dê um like, compartilhe, dúvidas, comentários, perguntas que não tem nada a ver, questionamentos, se não é importante para a humanidade, deixa aqui que o tio vai responder, valeu!